Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Domingo que passou, nós falamos no capítulo 1. E agora vamos falar no capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 10. Eu vou pedir que a igreja esteja lendo, está sendo projetado, né? Efésios capítulo 2, do versículo de número 1 ao de número 10. Amém? Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pai querido, é a palavra do Senhor que não volta vazia. E ela agora foi lida pela congregação, e nós queremos pedir que a graça, que a misericórdia, que o Espírito Santo do Senhor tenha a liberdade de aplicar em nós toda a verdade, modificando o nosso modo de agir e pensar segundo a eficácia da Tua misericórdia na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui algumas informações preciosas nesse texto que o apóstolo vai passar para nós nessa noite. Domingo passado nós passamos para a igreja que essa carta foi escrita por Paulo quando estava preso em Roma, talvez a primeira prisão dele em Roma, e também ela foi endereçada, segundo os historiadores, à igreja de Efésios especificamente. Ele, por volta do ano 64, foi que ela foi escrita, segundo os contextos. Nesse momento aqui, Paulo está colocando uma situação para a igreja que vivia numa cidade, num contexto muito caótico, muito difícil, onde existia o templo da deusa Diana, onde se fazia culto ao imperador, onde as coisas eram difíceis de suportar. Mas o que Paulo fala? Que aquela situação toda, daquela idolatria tremenda que a igreja
estava vivenciando era algo tão pequeno perto do que a gente recebeu de Jesus, não é? E ele começa apresentando aqui um diagnóstico sombrio da situação humana, da igreja daquela época, mas especificamente do ser humano antes da intervenção divina. A vida daqueles que não têm Deus, que está desgarrado, está fora da família de Deus, então ele sofre todas aquelas consequências que eles viviam ali na cidade de Éfeso. E ele coloca especificamente que essa questão entre mortos nos delitos e pecado não quer dizer que a pessoa estava morta fisicamente, mas sim que ela estava espiritualmente separada da presença de Deus. Estava ali se cumprindo o que foi dito lá em Gênesis, no capítulo 2, o verso 17, quando Deus fala a Adão e a sua companheira, dizendo o seguinte: olha, mas é importante a gente pensar nessa colocação, mas no dia que dela comer, certamente morrereis. Havia uma promessa de Deus para aquele casal, especificamente o Adão e a Eva, estavam começando a caminhada. E lá no jardim do Éden, onde havia paz, onde havia vida abundante, uma comunhão muito estreita com Deus, antes do homem desobedecer, havia então duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus recomenda então que o Adão pudesse desfrutar de todas as coisas que lá no Éden tinha, e ele só não podia comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a promessa de Deus é: porque no dia que dela comer, certamente morrereis. Morrerá. Isso aconteceu. É nessa condição que o apóstolo Paulo vem dizer aos Efésios que Deus nos deu vida estando nos mortos nos nossos delitos e pecado. Separado de Deus naquela condição. E ele relaciona a princípio 3 aspectos da nossa vida que vai impactar nesse relacionamento com Deus. E o primeiro que ele coloca aqui, que separa, é algo maligno, que faz a separação entre Deus e os homens. Ele diz que estavas morto nos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Então, a primeira questão que atrapalha a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, é o mundo. E o mundo aqui não é aquele mundo geográfico, mas é o mundo espiritual, que o apóstolo João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer mais na frente que se não é essa a questão,
de convivência entre pessoas, porque se dessa forma fosse, a gente teria que ser retirado do mundo. Isso só vai acontecer no arrebatamento da igreja, para a glorificação. Enquanto isso, nós temos que conviver e viver entre os homens que estão mortos em delitos e pecados, como nós fomos outrora. E é o que ele diz aqui nos versículos. Ele diz que o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aquelas coisas que passam na internet da vida, no TikTok, não sei onde, que o pecado de Adão e Eva foi ato sexual, foi isso, foi aquilo, não. Foi a desobediência única e exclusiva. Até porque quando Deus faz a Eva, ele a abençoa o casal e disse: sede fecundos e multiplicai e enchei a terra. Então está caído por terra já a ideia do pecado. O pecado foi a desobediência, foi apostar que Deus estava blefando. Deus falou, mas não bem assim não. Eu vou comer desse fruto. E comeu. E descobriu a diferença entre o bem e o mal. Curiosidade. Então essa é uma questão interessante. O mundo nos oferece. A outra questão que ele coloca para a gente é que é o príncipe da potestade do ar. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, no verso, especificamente verso 3, ele vai dizer que bendito seja nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nessa questão está a guerra espiritual, onde há a bênção, a luta. Não foi de graça que nós ganhamos a salvação, alguém pagou por ela. E aí ele vai dizer que entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, especificamente lá no capítulo de número 3, verso 23, ele diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há exceção. Incluso eu. Paulo está dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos dessa graça, nós precisamos desse amor, nós precisamos desse cuidado especial. E aí nós vemos aqui uma coisa interessante, que todas as vezes o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: olha, miserável homem que sou, desnaturado homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse não consigo, mas o mal que eu não quero, esse constantemente estou fazendo. Essa era a natureza do ser humano. João Calvino
nos seus escritos, ele diz que nós estamos na situação da depravação total do ser humano. O apóstolo começa o texto dizendo, dá uma situação sombria, um diagnóstico terrível, antes da intervenção divina: mortos no delitos e pecado. E morto não tem opinião própria, morto não tem movimento próprio, ele vai para onde as pessoas, os vivos, levarem. Ele veste a roupa que escolherem, ele se agasalha na cova que prepararem. Foi nessa condição que Cristo nos achou. E eu gosto de pensar, veja o verso 4 como é lindo, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E o apóstolo João escreve lá em João 3,16, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Jesus que fala lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele pode dar. A gente só pode dar o que tem. E Jesus tem vida própria, vida em si mesmo. Mas existe uma coisa interessante, que a nossa inclinação, ela busca sempre trazer dificuldade para nós como ser humano, né? Então o verso 4 ele inicia com uma coisa maravilhosa: Deus sendo rico em misericórdia. Romanos 6, verso 23 diz assim: mas o salário do pecado é a morte. Então, lá no Éden nós conseguimos morrer. Aí ele diz: mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Esse Deus que nós estamos diante dele, eu acho assim que é muito perigoso a gente dizer assim: eu estou servindo a Deus, porque às vezes a gente só se serve, né? Só ganha, só nos benefícios. Mas Deus é bom, Deus é muito bom. Cada um de nós depende desse Deus. A pronta intervenção divina na história muda tudo. A obra salvadora, ela é apresentada para nós fazendo 3 ligações importantes entre o pecador salvo e Cristo. E vejam que ele diz que ele nos amou por causa do grande amor, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, daí ele nos deu vida. Primeira bênção. Agora estamos vivos de novo. Agora foi restaurada a imagem perdida no jardim do Éden. Agora daquela árvore do
conhecimento do bem e do mal que não se podia comer, agora nós temos a promessa da árvore da vida. Ao vencedor dar-lhe-ei. É importante a gente ver a separação, a questão entre o pecado e a graça, entre o pecador e o resgatado. Porque Deus os amou de tal maneira. E aí o apóstolo começa dizendo que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, nós temos vida. Me parece razoável dizer, irmãos e irmãs, que fora de Cristo não há vida. Fora de Cristo há morte. E é por isso que Jesus fala que o inimigo vem matar, roubar e destruir. E ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. O inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, ele mata os seus sonhos, ele mata os seus projetos, ele mata os seus relacionamentos. Ele acaba com a sua alegria. Mas em Cristo, essa questão é restaurada. Nós agora estamos vivos de novo em Cristo. E uma outra questão é interessante, diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Não há vida fora de Cristo e a nossa ressurreição já está prevista. E ele vai mais longe, diz assim: Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. É lá onde que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção, entre elas assentarmos junto com Cristo. Junto com Cristo. E os irmãos devem ter observado as questões, ele descreve dizendo o seguinte: nos deu, nos assentou, nos resgatou, nos ressuscitou, está no passado. Porque para Deus, querido, a nossa vida está no altar desde a fundação do mundo. É o que os teólogos dizem, o sim e o agora, mas ainda não. Há uma caminhada para que nós chegássemos, para que nós chegaremos lá até o dia do resgate glorioso da igreja. Estaremos juntos. A Bíblia garante que quem está morto é ressuscitado e quem está vivo é transformado, e todos subimos juntos para encontro nos ares com o Senhor da glória. Essas garantias, querido, eles descrevem os benefícios individuais, mas ele indica uma coisa maravilhosa, que em Cristo o crente salvo, verdadeiro, ele participa da morte, da ressurreição e da exaltação de Cristo. Da morte, da ressurreição e da exaltação com Cristo. Se nós nascemos com Cristo, morremos para o pecado e aguardamos o resgate da igreja.
Podemos imaginar então que o verbo indica no passado. Vamos concluir pensando nisso. A obra salvadora na pessoa bendita de Cristo, Deus já fez antes da fundação do mundo. Aqui nós somos escolhidos, verso 4 do capítulo 1 diz assim: como nós escolheu nele antes da fundação do mundo. Então a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa ressurreição está pronta. E nós aguardando então o propósito desta extraordinária obra divina e mostrar no século vindouro, verso 7, mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus nos abençoe.